Somos a Salimar. Nosso propósito é transformar a gestão da despesa pública juntos. Módulo 1. Planejamento da contratação. O nosso software é um sistema gestor do metaprocesso de contratação pública. A sua finalidade é controlar as 3 fases do metaprocesso de contratação pública: o planejamento da despesa, a seleção do fornecedor e a gestão dos contratos. O GMCP, gestor de metaprocesso de contratação pública, tem por fundamento a Lei 14.133 de 2021, a Portaria Cenges ME número 8.678 de 2021 e a regulamentação local. Aqui nós abrimos um parêntese para explicar algumas controvérsias em relação à fase do planejamento da despesa. Por ser vamos dizer assim, uma fase nova, né, que não existia até bem pouco tempo, ainda há muitas controvérsias. Tá? Então, veja só, neste quadro nós apresentamos 5 eventos distintos, ou, trazendo um pouco mais para a administração pública, 5 atos administrativos distintos. 4 deles nós já falamos anteriormente. São os 4 atos administrativos que, em conjunto, eles materializam a fase do planejamento. Porém, há uma controvérsia quando alguns instrutores trazem para a fase do planejamento o termo de referência. Embora seja um trabalho um pouco parecido, né? Principalmente com o estudo técnico preliminar, o termo de referência não faz parte da fase do planejamento da despesa. Tá? Se você ler a legislação com boa atenção, você vai verificar que a Lei 14.133, em um seu momento, ela usa o termo fase preparatória da licitação. E nesse termo fase preparatória da licitação, ela diz que a fase preparatória da licitação é a fase do planejamento. Tá? Porém, o termo de referência, você vai ver também na legislação, ele está o tempo todo ligado, embora a legislação não use esse termo que eu vou usar, à fase interna da licitação. Ou seja, o termo de referência não é competência da equipe que faz o planejamento. Embora alguém, por experiência, possa fazer, não poderá assinar aquele documento. Então, assim, só para deixar bem claro, nós não temos problema em incorporar, tá, no módulo de planejamento da despesa o evento termo de referência como um evento para que se faça a minuta do termo de referência. Porém, não poderá sair do âmbito do planejamento da despesa esse termo de referência assinado. Ele pode ir com minuta e no seu momento propício, que é na fase seguinte do metaprocesso de contratação pública, a seleção do fornecedor, que esse termo de referência, sim, se tiver sido feito na fase do planejamento como uma minuta, ele vai ser transformado realmente no documento, vamos dizer assim, aquele que será usado a título de termo de referência, não mais como uma minuta.
Este vídeo se destina a introduzir o agente público na metodologia que a Salimar utilizou para o desenvolvimento do seu software. Especificamente neste vídeo, o módulo planejamento da despesa. Então, assim, a partir de agora apresentaremos algumas telas, tá, do nosso módulo, e essas telas estão divididas nos 4 eventos, isso se falando em informática, né? Os 4 eventos controlados, automatizados, que são os 4 atos administrativos que nós temos que materializar para que se conclua todas as etapas da fase do planejamento. Apresentamos a tela inicial do evento formalização de demanda, tá? Onde com poucos cliques, com poucas informações, você materializa a necessidade da contratação em relação a seus quantitativos, ou seja, o objeto, a especificação do objeto e as quantidades necessárias a serem planejadas, né? Incluídas no orçamento, e só assim no ano seguinte, né, poderá haver uma contratação com base nessas necessidades que foram identificadas em um planejamento feito de um ano seguinte, de um ano anterior para o ano seguinte. De forma automática, o plano de contratação anual de um exercício, ele é publicado. Ele automaticamente vai para um endereço na internet, onde à medida que uma DFD é consolidada, ela já pode ser disponibilizada para consulta pública, como determina a lei. Então, assim, não precisa que se tenha uma equipe para elaborar o plano de contratação anual. Não precisa. O nosso sistema automaticamente faz esse trabalho. É um trabalho feito pela máquina. Dispensa o homem. O que o homem precisa fazer, no caso o agente público, é informar a demanda. Informar a demanda, a publicação ou a elaboração do plano de contratação anual, ele se dá automaticamente, sem a intervenção humana. Nesta tela de computador, nós apresentamos o estudo técnico preliminar. Esse modelo de estrutura de estudo técnico preliminar, ele segue uma diretriz, que é a diretriz da nossa empresa, de sempre estar auxiliando o agente público e policiando que ele cometa vícios mesmo sem dolo, inadvertidamente. Ou seja, ele não avança o ETP se uma etapa anterior que é necessária não tiver sido concluída. Então, assim, há um autocontrole, tá? São ferramentas de compliance, tá? Seguindo uma linha de governança, e essa linha de governança é o quê? Para que quando se termine de elaborar ETP, você não tenha, vamos dizer assim, elementos obrigatórios, conforme a 14133, são cerca de 13 elementos obrigatórios que devem existir na ETP, tá? Alguns são dispensáveis, mas você tem que justificar porque é que não está informando aquele elemento, tá? Você também pode utilizar a citação de anexos, que substitui aquele texto. Isso aí a gente explica
naturalmente, quando estiver fazendo o treinamento, vocês vão ver quanto é fácil, célere e seguro fazer uma ETP. Finalmente, nós chegamos à tela do mapa de gerenciamento de risco. O mapa de gerenciamento de risco, ele é obrigatório praticamente em todas as contratações, tá certo? Ele segue o modelo do governo federal, ou seja, se não é igual, mas fundamenta-se no modelo que o governo federal usa, onde foi inserido todos os elementos que o governo federal utiliza: risco, a identificação do risco, o dano que aquele risco causa se realmente for efetivado, a solução preventiva, ou seja, o que a administração pública tem que fazer para evitar que aquele risco ocorra, e a solução de contingência. Mesmo com todo o cuidado, todo o zelo dos agentes públicos, aconteceu. E como nós devemos agir? Além disso, o governo federal se preocupou, e a gente transcreveu para cá para o nosso módulo, identifica as equipes ou agente público responsável pela ação preventiva e pela ação de contingência. Então, dessa forma, nós completamos a fase do planejamento da despesa. Faça um agendamento com nossos consultores, peça explicações adicionais se ficou alguma dúvida, mesmo assistindo esse vídeo, e nós teremos a grata satisfação de apresentar a vocês uma ferramenta que efetivamente funciona, com a experiência de mais de 35 anos do nosso CEO, que é responsável por toda essa programação, todo esse código que existe por trás desta ferramenta, tá? Com a experiência da nossa equipe, uma equipe formada por advogados, 90% da nossa equipe hoje é formada por advogados militantes, com conhecimento na área pública, com conhecimento em processo administrativo e com competência para orientar todos os nossos clientes. Contamos com você e faremos um futuro bem melhor para a gestão da sua administração. Juntos!